Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco e nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é viver com Cristo. Viver aqui envolve um aspecto, né? Que nós vamos entender, que é amplo. E para entender isso, nós temos que entender a palavra amor. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo é aquilo que liga duas coisas, né? Ou duas ou mais coisas. Então, o amor é aquilo que faz unir as coisas de forma perfeita. Romanos 13:10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo. Então, é por isso que o princípio da lei, né? Os quatro primeiros mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. E a prática do amor é o cumprimento da lei. Aí diz aqui: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E nós perdemos isso depois do pecado, com Adão e Eva, depois que foram enganados, né? E Adão foi subjugado por Satanás, nós perdemos essa condição. Então Deus traçou um plano para que nós pudéssemos voltar, ser restaurados nesse sentido. 1 João 4,18 diz que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito, meu amor. Então, por isso que a gente esse temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, ter Deus em consideração de forma respeitosa, porque para que haja amor. Romanos 12:9 diz: "O amor não seja fingido". Então, o amor não deve estar envolvido com fingimento. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, a prática do amor não fingido é aborrecer o mal e se apegar ao bem. Efésios 4:2 diz: "Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor". Então, também, um dos itens, uma das características do amor é suportar uns aos outros. João 15:10 diz: "Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor". Então, Jesus vincula aqui o amor verdadeiro a guardar os mandamentos dele. E ele diz: "Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor". Então, o propósito de Deus para nós, original, é que nós guardemos os mandamentos dele. Nós não temos condições hoje, porque nós temos a natureza pecaminosa. Mas aí Jesus vem e cumpre o plano da redenção para que nós alcançássemos essa condição. Efésios 4:15 diz: "Antes seguindo a verdade em amor". Então nós temos que seguir a verdade e também o amor, junto com a verdade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então o propósito, né, final é que nós cresçamos, né, à semelhança de Jesus. Segundo Tessalonicenses 2:9 a 12 fala de algo que relaciona a verdade e o amor, muito sério. Diz que vai vir um poder, né, diz que esse poder cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Satanás está conduzindo esse poder. Vem com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Então está envolvido com a mentira. E com todo engano da injustiça para as pessoas que vão perecer, ou seja, aqueles que não vão aceitar a salvação. E por que que eles vão perecer? Porque eles não receberam o amor da verdade. Então, novamente, liga, vincula aqui a verdade com o amor, e o amor com a verdade, para se salvar. E por isso Deus lhes guiará a operação do erro. Então, Deus permite, uma vez que a pessoa rejeita a verdade e não ama a verdade, Deus permite que a pessoa, né, colha as consequências das suas escolhas, que é preciso aqui, a operação do erro, para que creiam que na mentira. E essa mentira, segundo o que? A eficácia de Satanás. Para que um dia eles sejam julgados todos que não creram a verdade. Então, um dia vai ser feito um julgamento e vai comprovar por que que essas pessoas não estão no céu. Antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui a Bíblia já explica, né, que o prazer era a iniquidade. E a iniquidade, a Bíblia fala o quê? Que é a transgressão da lei de Deus. Colossenses 3:1 a 3 fala sobre a questão da mentalidade celestial. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, a gente ressuscitou com Cristo no batismo. Quando a gente batiza, nós morremos, né,
para esse mundo e nascemos com uma nova condição. E aqui diz: "Por isso buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus." Então nós estamos mortos, né, no sentido que ao aceitar Jesus, nós partilhamos, né, do sacrifício de Jesus na cruz. E Isaías 26:3 diz assim, ó: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia." Então nós temos que aprender a confiar em Deus, não importa as circunstâncias, não importa as provas que nós estamos passando. Aqui fala, né, Tito, verso 1 e 2 diz: "Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes do século." Então nosso Deus é um Deus que não mente. E aqui no sentido de poder, né, é porque é a própria natureza dele, não mentir. 1 João 2:21 diz: "Não vos escrevi para que não soubesses a verdade." Então tem pessoas, né, que tá sabendo da verdade. Mas diz: "Porque vocês a sabeis, porque nenhuma mentira é da verdade." Então não existe essa história, né, dizer que a mentira vai levar à verdade. Não. Mentira é mentira, verdade é verdade. Romanos 12:3 diz assim: "Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém." Então aqui é um princípio, né, que Deus estabelece, que nós não devemos pensar além do que convém sobre quem nós somos, né, qual a nossa característica, qual é a nossa natureza. Diz aqui: "Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um." Então, a medida da fé que nós estamos, eh eh, a fé aqui vem no sentido, né, de nos capacitar para que a gente possa vencer, né, essas batalhas aqui. Filipenses 4:8 diz: "Quanto mais ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai." Então, nós podemos ver aqui, né, que tem coisas, né, que Deus nos recomenda que nós devemos pensar, praticar, né, e viver. Romanos 12:2 também complementa dizendo: "Não sejais conformados com esse mundo." Nós não devemos conformar com esse mundo. Esse mundo, Satanás é quem está governando ele. "Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento." Então, como é que ocorre a transformação? Pelo a compreensão da verdade. "Para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus." Então, nós temos, né, condição, né, de não nos conformar com esse mundo, mas ser cada dia conhecendo a tua palavra de Deus, nós vamos sendo o quê? Transformados, até que nós alcancemos, os propósitos de Deus e também os propósitos, né, que Deus nos revela. Colossenses 3, de 5 a 6 diz assim: "Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra." Então nós temos que fazer o quê? Mortificar é dar morte, né? Encerrar a participação daquilo. Então, nossos membros, ou seja, nossos corpos, têm que ser o quê? Mortificados em relação ao quê? À fornicação, à impureza, à afeição desordenada, à vil concupiscência, à avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Deus, né, nos dá aqui a oportunidade para que a gente possa escolher qual caminho devemos tomar, devemos seguir. E aí diz assim, em Romanos 6, de 1 a 5: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver agora por ele?" Então aí nós vamos dizer aqui, ó: "Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte?" Pergunta aqui. E também diz assim: "De sorte que fomos sepultados com Jesus", né, pelo batismo na morte. Porque Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, porque se fomos plantados juntamente com ele
na semelhança da sua morte, também seremos no dia da sua ressurreição. Então aqui nos diz aqui em Lucas 9, 24, 22, 24, é necessário, Jesus fala aqui, ó, que às vezes tem coisa que acontece na vida da gente, não é porque seja melhor, pior, né, ruim, né, mas às vezes há necessidade de surgir, né, essa situação. Então aqui diz, né, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes, dos escribas, e seja morto e ressuscita ao terceiro dia. Então Jesus explica aqui em detalhes, né, até os utensílios, né. Aqui nós podemos ver, né, que Deus mostra esses utensílios lá no santuário, mostra na Bíblia, no Velho Testamento, para a gente entender os princípios do plano da redenção. E aí Jesus diz para mim e para você, qual caminho nós devemos tomar, assim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então tem que negar a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, o caminho para alcançar esse propósito de Deus é a gente negar a nós mesmos, cada dia, para que possamos vencer a batalha. E aqui nós vamos ver alguns exemplos, né, que as pessoas dizem: "Ah, não, isso não é possível não, para Deus nada é impossível", está escrito lá na Bíblia. E aqui explica porque tem determinados comportamentos hoje, né, sociais, está relacionado com desobediência a Deus, ó. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Quando é que a gente glorifica a Deus? Quando a gente vive de acordo com o propósito para qual Deus nos trouxe à existência. Nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, seus corações insensatos se escureceram. Dizendo-se sábio, o que aconteceu com essas pessoas? Tornaram-se o quê? Loucos. Trocaram a glória do Deus imortal para imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E aí diz, como de pássaros quadrúpedes retos. E a coisa vai complicando, ó. Porque por isso Deus os entregou à impureza sexual. Então aqui está a questão, né? As pessoas escolheram esse caminho vai estar justamente essas medidas aqui. E aqui diz que Deus os entregou, ou seja, ele permitiu que eles escolhessem fruto dos seus próprios escolhas, né? Como a impureza sexual, os desejos pecaminosos dos corações, né? Degradação dos corpos entre si. E aí Deus explica aqui que é o que aconteceu, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Diz, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Então existem, né, ainda essas paixões, né, que a gente vai estar sempre lutando. Mas diz que Deus, né, permitiu que ele escolhesse fruto, né, da, com essa do que Deus mostra aqui, ó, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, com esse comportamento que eles têm. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contra a natureza. Alguns deturpam essa passagem aqui para dizer, né, que aqui é relação, né, de mulher com homem, né, determinadas, posições sexuais, né, não teriam, né, seria proibido. Só que está dizendo é relações naturais. E aqui explica, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Então, a relação natural aqui está sendo falada é a relação de homem com mulher. Deus criou dessa forma para ser a forma natural. E diz: e homens se inflamaram de paixões uns pelos outros. Então, é a relação de homem com homem e de mulher com mulher. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, tá vendo? Homens com homens aqui, e receber em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, aqui está relacionado, né, a relação homem com homem, ou mulher com mulher. E Deus disse que não são naturais, não foi planejada por Deus. Efésios 4, 21, 24 diz: como é que nós vamos vencer um tipo de escolha dessa? Alguns dizem, né, que é a ciência, né, que a origem disso aqui, né, é natural, né? Então, alguns têm várias argumentações, né, sobre esse tema aqui. Mas Deus fala aqui que qualquer pecado, qualquer caminho que nós estejamos trilhando errado, Deus pode nos encaminhar pelo caminho correto.
Efésios 4, 21, 24 diz: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então a gente aprende, né, pela palavra de Deus, quem é Jesus, quem é Deus, quais são os princípios que ele estabelece, e nós temos que passar o quê? A seguir esses princípios. Diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se de quê? Do velho homem. Então, despir-se é como se retirar uma roupa. Então, nós estamos aí com esse despir aqui, é o caráter que nós formamos. Esse caráter, né, tem que ser retirado, ó, do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Tá vendo? O que muda é a mente. Nasceu um novo homem com um novo caráter, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente de quê? Da verdade. Então aqui nós podemos ver, meus irmãos e minhas irmãs, que há um caminho para que nós possamos trilhar. Jesus trilhou esse caminho para que a gente pudesse vencer. Então nós temos que ser o quê? Cada dia renovados em conhecimento, para que a gente possa ser transformado e ser cada vez mais parecido com Jesus. Aqui diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, as pessoas que vivem na desobediência podem até seguir, né, determinados comportamentos que não envolvam, né, essa questão aqui que nós estamos vendo, né, de a ira de Deus, né, vem por causa da desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Então, tem pessoas aqui que haviam se envolvido com isso e agora tinham deixado. Então, nós também, se estiver acontecendo com você, você tem que pedir poder a Deus para poder deixar. Então, vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandone todas essas coisas. Aí é que está vendo formas práticas, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Então, que não mintam uns aos outros, é um exemplo, né? Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. E aqui diz: o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Então, cada dia que nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, né, nós vamos sendo o quê? Contemplando essas palavras, nós estamos sendo o quê? Transformados. E aqui diz que nessa vida não há mais diferença, né? Tem judeu, grego, né? Não tem diferença. Então, aqui Deus diz para mim e para você que Cristo é tudo em todos. E segundo Coríntios 3, 15, 18, diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre seus corações. Então, tem algumas religiões, né, algumas matrizes religiosas aí, que eles não conseguem, né, entender, né, essa parte, né? E aí diz que um véu cobre a mente deles. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Diz que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há aí liberdade. Então, na verdade, essa condição, só quem pode nos dar é o próprio Jesus, Senhor Jesus. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Espírito, Senhor, que é o Espírito. E aí nós podemos ver, né, que Deus dá para mim e para você um caminho que nós devemos trilhar. João 8, 30, 32 diz assim, ó: tenho dito essas coisas, tendo dito essas coisas, muitos creram nele, né? Outros, tipo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim ou na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então a gente tem que permanecer na palavra de Deus. E aí nós podemos ver que a Bíblia diz assim: tenho dito essas coisas, muitos creram em Jesus. E Jesus disse aos judeus que tinham crido: olha, vocês precisam permanecer em mim. E para haver essa permanência, né, eu tenho que, né, aqui diz, né, verdadeiramente, se você permanecer em Jesus, obedecendo esse caminho que ele quer que nós trilhemos, nós vamos ser de fato os discípulos de Jesus e vamos ajudar outras pessoas também. E nós vamos conhecer o que? A verdade vai o quê? Nos libertar. E aqui diz, João 8,16: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, nós podemos clamar a Jesus pedindo libertação.
Se você ainda não teve, pode pedir libertação. Então, o plano original de Deus é nós temos o quê? Um caráter para viver na nova vida. Colossenses 3:12-3 diz assim: "Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou." E aí nós podemos ver que Romanos 8:29, 28, 29 está aqui para mim a base, né, dessa estudo, né, dessa semana. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, de acordo com chamados, né, de acordo com o seu propósito. Pois aqueles, né, que de antemão conheceu, também os predestinou conforme a semelhança, né, à imagem de Jesus. A fim de que Jesus seja o primogênito, aqui no sentido que não do primeiro, e sim o principal, né, todos os irmãos. Quando diremos, pois, diante dessas obras, se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus? E aí nós podemos ver, meus irmãos, que Paulo diz: ó, estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, mesmo que eles queiram atrapalhar, não vão conseguir. Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura de profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. E aí nós podemos ver, meus irmãos, que Deus, né, nos ama. E Deus traçou o plano que nós devemos fazer o nosso melhor para ajudar também a região. Então, eu desejo a você um bom fim de semana. Já desejo a você também um feliz sábado. E começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.